Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes, este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 207, recebemos o geógrafo e professor Dimas Moraes Peixinho para a conversa sobre o cerrado, sua ocupação pela soja e outras monoculturas, o desenvolvimento e as relações de classe que geraram e muito mais. Dimas Moraes Peixinho possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrado em Geografia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Jataí, um dos principais responsáveis pelo sucesso de programa de doutorado em Geografia da Universidade Federal de Jataí. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que é o terceiro de uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos páginas no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Dimas Moraes Peixinho sobre o cerrado, soja e companhia. Hoje eu recebo o professor Dimas Moraes Peixinho, direto de Jataí. É meu colega aqui na Universidade Federal de Jataí e é um dos grandes pesquisadores da área da geografia. Aqui em Jataí a gente tem um curso de doutorado, né? Então aqui há um desenvolvimento de pesquisa sobre a área. Nossa conversa hoje vai girar em torno do cerrado, mas a primeira pergunta que eu vou fazer para o Dimas é uma pergunta que é um pouco diferente. Ela, na filosofia, aparece num ensaio de um autor chamado Ralph Waldo Emerson. E, nos Estados Unidos, diante da dificuldade e da necessidade de pensar, ele começa um ensaio chamado Experiência, perguntando: onde estamos? Essa é a pergunta que eu vou começar, Dimas. Onde estamos? Ô, Marcos, obrigado pelo convite. É uma satisfação participar do podcast que você tem, que é bastante ouvido, acompanhado, tem uma repercussão boa. É uma questão que demanda uma série de possibilidades. Então, pensando um pouco com a cabeça de geógrafo, eu diria que a geografia tinha, há um tempo atrás, dois conceitos que talvez pudesse orientar um pouco essa ideia, que é a chamada posição e localização. Então, a posição é mais ou menos fixa do ponto de vista espacial, e a localização é relativa a alguma coisa. Então, se a gente pensasse um pouco a partir dessa lógica espacial, quer dizer, a gente, do ponto de vista espacial, a gente está, pensando no território brasileiro, no centro do Brasil. Isso tem um significado, né? Porque, pensando no território de Goiás, ou onde estamos aqui no sudoeste de Goiás, a gente está numa relação espacial que está próximo e distante de muitas coisas. Então, a posição nos daria essa perspectiva, né? De aonde estamos em relação ao que? Aí já seria a gente pode estar distante dos centros mais dinâmicos do país, a gente pode estar próximo das áreas mais produtivas de determinados produtos. Então, onde estamos não é que seja relativo, mas ele pode ser pensado com uma posição fixa, e aí você pensa a distribuição espacial no seu entorno, e a relação com outros lugares, com outros centros, né? Então, pensar desse ponto de vista, pura e simplesmente, a distribuição espacial tem essa perspectiva. Do ponto de vista temporal, que também é importante, o pensamento geográfico, também tem essa característica. Nós estamos hoje, né, em 2024, no sentido do calendário cristão, porém, a gente também vive tempos distintos, né? Então, do ponto de vista temporal, a gente tem tempos outros,
que não só do calendário atual, né? Então, é uma questão que remete sempre para mais de uma perspectiva, né? Então, vamos ver se vamos desdobrando para chegar a uma resposta de onde estamos, onde eu estou, o que eu faço em relação ao quê, né? O que eu faço, por que estou aqui, né? Então, o nosso fazer cotidiano tem uma relação clara de onde eu estou, seja do ponto de vista do lugar ou do ponto de vista em relação aos outros lugares com os quais eu me relaciono. Eu acho que é um bom ponto de partida essa pergunta onde estamos, porque ela remete justamente para essa dimensão da experiência, né? Mas eu vou então para a pergunta o que é. E aí essa pergunta o que é, você desdobra ela ou se desvencilha dela do modo que você achar melhor, porque ela é um vício do filósofo. O filósofo Hum. gosta de perguntar o que é. Eu vou te perguntar o que é o cerrado. Então, é, de novo, eu vejo sempre há uma múltiplas possibilidade para as respostas, né? A gente pode tomar o cerrado como um ambiente próprio, com características próprias, que resulta de um processo de transformação de um tempo longo, né? Então, se a gente pegar algumas descrições do cerrado enquanto ambiente, ele remonta a milhares de anos. Então, esse cerrado, enquanto ambiente, enquanto natureza, ele é resultado dessas transformações, das variações da própria natureza, né? Ora, resultado de climas mais quente, mais frio, né? De como isso vai se acumulando temporalmente, né? E o cerrado também é, do ponto de vista do uso, eu, particularmente, não gosto muito da expressão recurso, porque ela remete sempre para uma ideia do econômico. Então, o cerrado, enquanto uso feito por nós, né, humanos, ele também remonta a diferentes tempos. Então, há um acúmulo de experiência, de ocupação. Então, o cerrado pode ser uma dimensão do uso que se dá a ele, e esses usos, historicamente, foram sendo diferenciados. Então, aí o cerrado passa a ter uma característica de como nós utilizamos, de como nós nos apropriamos dessa natureza e transformamos essa natureza naquilo que nos satisfaz, as nossas demandas, de satisfação mesmo, né, de produzir as nossas necessidades. O cerrado também pode ser visto como uma natureza que precisa de ser resguardada enquanto um ambiente para preservar esses milhares de anos em que se acumulou uma diversidade. O cerrado, como natureza, tem uma diversidade que, para muitos pesquisadores, o cerrado é a maior biodiversidade brasileira, muito mais do que a Amazônia, que aparece com mais ênfase, às vezes, na mídia, né? Porque ele tem uma composição de indivíduos, seja vegetal ou animal, mais diversa do que a própria Amazônia. Então, a própria diversidade do cerrado faz dele algo muito particular. Tem coisas que só existem no cerrado. E uma vez que elas são apropriadas e transformadas, elas deixam de existir. Então, o que é esse cerrado? Esse cerrado, do ponto de vista do uso, pode ser um lugar para você produzir mercadorias que são consumidas aqui, exportáveis, ou pode ser uma natureza que, uma vez apropriada de forma intensiva, como vem sendo feita, ela pode deixar de existir, né? E a gente perder aquilo que é o cerrado enquanto um ambiente que é fruto da própria convivência homem e natureza. Então, esse cerrado está nisso. É uma natureza frágil, porém muito resiliente, muito resistente. Né? O cerrado talvez tenha uma das características de natureza de maior resistência enquanto ambiente, mas sofre, né? E hoje é considerado por pesquisadores como o ambiente mais intensamente usado e que, portanto, está perdendo muito da sua biodiversidade, das suas características que fazem do cerrado essa natureza
diversa. Evidentemente que a gente não pode ter uma visão romântica no sentido de que não tem uso, não pode usar, não. A questão não se está em usar o cerrado, mas a forma como ele vem sendo apropriado, isso mostra que nós estamos erodindo uma natureza que, em muitas situações, é irreversível, ela não volta mais, por mais resistente que seja, a condições, digamos, de que se devam preservar. Eu quero perguntar, sobre a sua trajetória, eh, dentro da geografia e como se você começou a se perguntar sobre a questão da soja, né. Eu acho interessante que você tem feito reflexões sobre um caminho que vai de uma região que vai de, do Mato Grosso, Rondonópolis, onde você teve parte da sua trajetória também, e para essa região do sudeste goiano, né, Rio Verde. Na sua tese você pensa esses 2 lugares sobre a questão da soja. Como que você criou esses pensou ou começou a se interessar por esses vínculos entre geografia, soja e cerrado? Então, eu poderia dizer que, como muitos brasileiros, eu sou filho de uma expansão da população e eu sou filho da fronteira, né? Então, o que significa isso? Os meus pais vêm do interior da Bahia para o Mato Grosso no final da década de 50, né? Então, era uma expansão ainda muito ligada à expansão nordestina para o interior do Brasil. Muitos vieram para São Paulo, como se sabe, mas outros vieram para lugares mais distantes. Então, os meus pais, ainda jovens, recém-casados, foram para o Mato Grosso, né? Na época ainda não existia a divisão Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e eles foram viver em Rondonópolis, que estava começando enquanto lugar, né? Enquanto cidade recém-emancipada, e eram agricultores, e ali onde a nossa família começou a ser os filhos, e posteriormente, com esse caminhar da transformação que o Brasil passou, de ir se tornando um país mais urbano, é, a gente foi para a cidade estudar, como fazia a maior parte das famílias, buscar um lugar para os filhos estudar. Então, eu vivi a experiência empírica de ver a ocupação do Cerrado sendo intensificada, passando daquela fase da agricultura mais, que a gente fala, da agricultura camponesa, né, onde se ocupava determinadas áreas com fertilidades naturais melhores para cultivo de alimento, arroz, feijão, enfim, aquilo que era próprio da produção da pequena propriedade, para o uso da ocupação já com a expansão do modelo de produção de grãos, onde entra, né, o arroz com cultura de abertura diária, na década de 70, meados de 70, o governo lança um conjunto de políticas públicas, né, período militar, a gente está vivendo, de ocupação do Brasil Central. E há um conjunto de tecnologias que já vinham sendo desenvolvidas por institutos de pesquisa, que depois vão se juntar e vão dar forma à Embrapa, que passa a ser o grande centro catalisador da pesquisa de ocupação do Cerrado, mas o Cerrado vem sendo estudado, né, por pesquisadores já desde a década de 50, não é? O uso do solo, característica do solo, como é que se faria isso? Mas a partir dos anos 70, então, a gente, a partir dessas políticas, né, que são desencadeadas do período militar para a expansão da produção de produtos para exportar, eu já vivenciava um pouco essa trajetória, né, de como um grupo de imigrantes, principalmente que a gente chamava de gaúcho, mas sulista, composto de pessoas que vêm do Rio Grande do Sul, Paraná, principalmente, mas também paulista e alguns locais, começam a fazer uma ocupação do Cerrado com finalidade de produzir grãos, né? E aí a soja vai ser a grande cultura que, principalmente a partir dos anos 80, passa a ocupar uma parte do Cerrado que não tinha uma ocupação ainda, com exceção de uma pecuária extensiva. Então, aonde era ocupado na geração do meu pai? Os vales, né?
próximo aos rios, aonde existiam as chamadas terras de mata, terra de cultura, que se fazia ali a agricultura da pequena propriedade. Agora, a partir dos anos meados de 70, mas principalmente anos 80, comecei a ocupar o entre vales, que a gente chama de entre flúvios, as regiões de chapadas, né, para a produção de grãos. E, a partir daí, eu já, na cidade, fui trabalhar numa empresa que vendia máquina, estava em expansão, e comecei ali a ter contato com esses produtores, né? E começa a aparecer, né, aquele movimento intenso de ocupação, e aquilo foi formando uma certa, tanto uma visão empírica, que você observava diretamente, a abertura, o crescimento da cidade, Rondonópolis, e também o modelo, que eu, nos meus trabalhos, posso chamar de modelo técnico, sendo implementado, né? Modelo que utiliza sementes selecionadas de uma cultura, no caso a soja, as máquinas, né? Para fazer o processo de mecanização, e os insumos químicos, tanto os agrotóxicos como os insumos de correção do solo, aparece muito na cidade. As cidades que são próprias desse modelo, você vai encontrar muitas empresas se instalando. Isso foi chamando a atenção, e eu estava ligado a um movimento social que fazia, digamos, uma leitura disso. Um movimento social ligado à igreja, o movimento de direitos humanos, porque esse processo vai levar uma conflitualidade no campo, nas cidades, e isso foi me chamando a atenção, de forma que, quando eu fui fazer geografia, eu tinha já uma curiosidade sobre isso. Ao final da graduação, então, organizei um projeto e fui estudar isso, né, a expansão desse processo de ocupação lá em Rondonópolis, nos Cerrados. E foi quando eu desenvolvi meu trabalho de mestrado, e tem um nome curioso, né, pelo menos o título, Onças Vermelhas e Amarelas, a dinâmica, né, socioespacial da ocupação do Cerrado, em Rondonópolis. E, a partir daí, então, eu fui meio que verticalizando, fui conhecer, fui tratar com os profissionais que estudavam, que trabalhavam, e fui tentando fazer uma interpretação geográfica dessa ocupação, né? E, desde então, tenho pensado um pouco a partir daí, né? Como que a demanda internacional por soja na década de 70 influenciou as políticas públicas no Brasil? E de que forma que o Brasil se reposicionou na divisão internacional do trabalho durante esse período? Então, uma coisa que, na minha forma de interpretar, e eu sempre recorro à ideia da história, para entender essa lógica de uma nova divisão e como o Brasil se insere nela, é, acaba sendo importante a gente pegar alguns aspectos que, por que isso se fez aqui no Brasil da forma como aconteceu. Eu faço uma associação, tá, de leituras, obviamente que não é uma coisa pessoal, mas são interpretações dentro das ciências sociais. É um modelo que vem de fora, né? E ele vai ser estruturado muito a partir dos Estados Unidos. Há uma disputa entre a produção de proteínas, né? E vai prevalecer, a partir dos anos 30, nos Estados Unidos, esse modelo que vai levar a conversão de proteína vegetal a proteína animal. Isso se torna um modelo de padrão alimentar. Os Estados Unidos vai, de alguma forma, expandir isso no processo de próprio, isso é anos 30, né, com o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos vai exportar esse modelo um pouco para a Europa é muito resistente a esse modelo, porque ela, boa parte dos países preserva o seu modelo de produção alimentar, ainda hoje há uma resistência, né, de expandir esse modelo, mas os Estados Unidos conseguem exportar isso para alguns lugares, né? E há uma preocupação quando os Estados Unidos começa a exportar isso, seja para países africanos ou para a Ásia, e aí o Japão tem uma referência importante. O Japão tem um governo, uma política do governo japonês de proteção alimentar. Então, ele não queria abrir a sua produção de alimentos interna para um modelo externo, porque tinha uma preocupação com a dependência,
né? Então, uma forma de você controlar é quando você cria hábitos alimentares e você controla o próprio processo produtivo. E o Japão, então, pensando um pouco nisso, vai propor, a partir dos anos 70, uma política de produção de soja que não fosse exclusivamente dos Estados Unidos. E aí vai fazer uma associação, né, através de uma organização pública do Japão, chamada JICA, ou JICA, em que vai propor ao Brasil uma parceria. Então, vai trazer um know-how, principalmente de sementes, e é daí que surge a Embrapa. Então, quando você olha a configuração inicial da Embrapa, você vai ver que boa parte do corpo técnico da Embrapa são japoneses. E aí o Brasil vai, então, associar a um modelo técnico que é esse modelo mecanizado, está muito desenvolvido nos Estados Unidos. Então, o chamado modelo mecânico vem muito dessa chamada Revolução Verde, né? Eu uso muito a expressão Revolução Verde, mais de modelo técnico produtivo, e o Japão vai entrar com a parte mais biológica e as indústrias estão se expandindo, né, para a América pós-Segunda Guerra, e há uma expansão da indústria química, né, que agora está sendo, ao invés de uso militar, uso civil, principalmente para a agricultura. Então, se você observar parte dessa indústria química, ela vem da guerra, do uso, né? E o mecânico vem também desses países que controlam, já tem um desenvolvimento mecânico. Então, isso vai juntar no Brasil e que vai dar esse centro disso que eu defino, então, que eu chamo como modelo técnico. Então, recuperar isso é importante entender como é que chega a soja aqui. Então, a soja já tem alguns experimentos iniciais, vindo com a própria população japonesa, que tem na base da alimentação, uma parte da alimentação asiática, chinesa, é soja, diferente do nosso consumo aqui. Eles consomem soja in natura. Você vê que alguns produtos da culinária asiática é baseado na soja. A soja na China, da onde ela é domesticada, a soja é endêmica, né, ou é própria, natural da China, da região da Manchúria. Mas os japoneses também têm na sua base culinária a soja. Então, eles trouxeram o experimento da soja para o Brasil desde quando vieram, em 1908, já traz primeiro soja forrageira, depois essa soja que produz grão. Então, já há uma experiência nesses grupos e isso vai consolidar, a partir dos anos 80, esse modelo de produção de grãos para converter proteína vegetal em proteína animal. Se você pega a base da alimentação, que se popularizou a partir dos Estados Unidos, é baseada em gordura, carboidrato e proteína, né? O sanduíche. E isso vai se expandir como modelo de alimentação. E isso vai estar, então, baseado ou estruturado nesse modelo de conversão de proteína vegetal em proteína animal. Se a gente pega a soja produzida, por exemplo, no Brasil, boa parte dela é transformada em farelo, que vai servir de base para a produção de ração para aves e suínos, modelo mais brasileiro, assim, que se estruturou, e mais recentemente para bovinos também. E aí você converte, então, proteína vegetal em proteína animal. E disso vai se tornar um modelo de alimentação. E hoje se diz assim, que, para fechar esse ciclo aqui de raciocínio, o Brasil alimenta o mundo. Não é verdade esse discurso, primeiro porque esse modelo de alimentação, segundo alguns dados, ele atende mais ou menos 800 milhões de pessoas que estariam ligadas a esse modelo. A Terra hoje tem mais de 8 bilhões. Então, significa que nós, de fato, produzimos alimento estruturado nesse padrão alimentar. Então, a vinda da soja para o Brasil e a sua expansão, e cada vez mais intensificada, tem a ver com um padrão de alimentação que vem principalmente dos Estados Unidos, se expande para parte do mundo, né? E hoje esse modelo traz uma série de problemas, porém ele está em expansão. O processo de urbanização em países como a China, que foi, né, uma coisa extraordinária, no final do século XX e agora século XXI,
fez com que a China, que hoje é o maior importador desse tipo de alimento, seja soja in natura ou carnes já convertidas, né, de proteína vegetal em proteína animal, por conta da urbanização. Né? Então, você vai, conforme você vai urbanizando, a Índia, por exemplo, passa por um processo de urbanização parecido, não tem o mesmo padrão de alimentação. Então, por isso que nós exportamos tanto e para alguns países, especialmente a China, alguns países asiáticos, países da Europa também, baseado nesse modelo de alimentação. Então, o que explica a expansão da soja no Brasil tem a ver com uma geopolítica de um modelo alimentar, né, que países preocupados, os Estados Unidos, controlar a produção de soja no mundo. Até pouco tempo, os Estados Unidos era o maior produtor de soja, hoje é o Brasil, né? E isso faz com que o Brasil entre numa nova divisão internacional do trabalho. Vai passar a produzir proteínas para uma parte da população mundial que consome esse modelo. Agora pensando um pouco as transformações espaciais, você usa o conceito de espaço como um sistema de sistemas. Como que isso se aplica à sojicultura? Quais as principais transformações no espaço construídas nos cerrados com a expansão da sojicultura? Então, essa ideia de um sistema de sistema vem de formulações do Milton Santos, que é um geógrafo que eu sigo. O Milton Santos, para quem não é do campo da geografia ou das ciências sociais, é considerado um dos pensadores brasileiros de maior importância que nós temos. Já faleceu em 2001, mas deixou um legado, né, na geografia, mas também nas ciências sociais, muito importante. Então, a geografia brasileira tem alguns pensadores que são considerados pensadores seminais do pensamento geográfico formulado brasileiro, e entre eles o Milton. Aí tem o Absábio, o Carlos Augusto Monteiro, também são referências de uma geração aí de consolidação do pensamento geográfico. Então, o Milton vai propor algumas perspectivas para interpretar, ele é um grande teórico, então ele pensa um pouco da teoria. Então, ele, quando fala que o espaço é um sistema de sistemas, ele trabalha com a lógica de totalidade e subtotalidades. Né? A gente poderia pensar o espaço como uma totalidade e as regiões como subtotalidades. O Brasil tem um território grande, né? Para usar uma expressão no cotidiano, com mais de 8 milhões e 500 quilômetros quadrados, há uma diversidade, né, ambiental grande, e dentro dessa diversidade a gente poderia dizer que formam subsistemas. Só que esses subsistemas eles se conectam a um sistema que, digamos, é o Brasil, que por sua vez também está dentro de um sistema mundo. Então, quando eu penso, por exemplo, a partir da interpretação, da apropriação do espaço que hoje a sojicultura ocupa no Brasil, né, mais de 37 milhões de hectares são cultivados com soja anualmente no Brasil, eu posso espacializar ou territorializar as áreas de soja, onde hoje se cultiva soja. Né? A sojicultura, então, ela tem uma expansão do sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná, para o centro-oeste, né? Entrando Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, e indo, né, para a região amazônica, e hoje, oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão. Né? Então, dá para você observar o que a gente chama de regiões produtivas da sojicultura. Claro que a sojicultura ela está dentro de uma divisão na escala nacional e internacional. Então, quando você pensa os lugares de produção ou as regiões produtoras, elas estão associadas a empresas que têm as suas centros de decisões fora do país. Então, assim, aqui não se planta, por exemplo, pensando aqui onde estamos, Jataí, por exemplo, ou em qualquer outra
região brasileira que se planta soja, ou na Argentina, ou no Paraguai, ou na Bolívia, para ficar em país aqui sul-americano, ou nos Estados Unidos, ou Canadá, enfim, onde tem soja, agora em expansão na África também, o centro que decide aonde vai se plantar, como vai se plantar, quanto vai se plantar, não é decidido no lugar que se cultiva. Então, você pensa um sistema, se a gente pensasse na escala mundial, onde estão os centros que tomam as decisões, né? As multinacionais que vão dizer assim, olha, nós queremos comprar 5 milhões de toneladas de soja do Brasil, tantos milhões. Então, elas fazem o seu planejamento e desencadeia, a partir dali, uma ordem até chegar aqui em quem vai cultivar. Então, quando eu penso um sistema de sistema, me leva a pensar não de forma isolada. Então, para entender quem planta soja em Jataí, Mineiros, Rio Verde, ou lá em Luiz Antônio Magalhães, lá no oeste da Bahia, ou Mato Grosso, Sorriso, eu tenho que pensar que essa decisão do cultivo ela está associada a um conjunto de decisões dentro de um outro sistema. Então, é uma forma de você pensar articulado, fazendo conexões. Então, eu não explico, ou a possibilidade de entendimento é de não isolar. Então, acho que uma dessas proposição do Milton, no sentido de pensar um sistema de sistema, é isso, de você poder particularizar, quer dizer, a sojicultura que é feita aqui em Jataí, ela tem característica, porque aí entra o produtor, as condições ambientais, a localização, a posição, ela não se isola do conjunto do sistema da sojicultura mundial, que, por sua vez, está inserido no mundo, né, alimentar, que está inserido num conjunto de decisões do capital financeiro. Então, é essa articulação e, do ponto de vista do movimento, do pensamento, é uma forma interessante da gente pensar, né? Buscando as particularidades e articulando isso com as totalidades. É um movimento dialético de pensar, né? Como que a mecanização e a tecnologia influenciaram a estrutura produtiva da soja, sojicultura no Cerrado? Quais as características desse modelo técnico-produtivo? Eu estou pensando aqui nas suas onças e no que elas têm se transformado. Então, tem dois Só, só pensamentos. lembrar, só lembrar, ó, onças vermelhas e amarelas, os tratores, né, as colheitadeiras, etc, né? É isso a metáfora, né? Então, antes de falar dessa metáfora que aparece na minha pesquisa de campo, em diversas falas dos entrevistados, e aí eu fui entendendo e, assim, coloquei o nome do trabalho, não desenvolvi a metáfora no trabalho, mas ela, de qualquer forma, deu pelo menos uma curiosidade para o título. Mas antes eu queria só fazer um pequeno raciocínio do modelo técnico, né? Então, pegando as experiências de outros lugares da onde esse modelo foi sendo formatado, a mecanização nos Estados Unidos ela vem desde o século XIX, né? Então, os Estados Unidos é dos países que vai intensificar o processo de mecanização. Parte dessa mecanização vem por falta de mão de obra. Então, a mecanização ela economiza mão de obra. Então, ela não vai afetar muito a estrutura da sociedade norte-americana ou estadunidense em substituir a máquina, substituir a mão de obra humana. O modelo de produção de sementes melhoradas, ele veio do Japão, porque como o Japão tem um território pequeno, relativamente, por exemplo, ao Brasil, ao próprio Estados Unidos, eles intensificavam o uso de sementes melhoradas para produzir em espaços reduzidos. Então, isso também lá não tem problema de grandes áreas. Então, eles adensavam a produção justamente porque o território é pequeno. Além de ser um território proporcionalmente pequeno,
como eu disse, comparado ao Brasil, por exemplo, você tem áreas que não são cultiváveis. Então, assim, nos Estados Unidos, a mecanização ela vem no sentido de economizar a mão de obra. No Japão, a intensificação do uso da cultura vem no sentido de economia de espaço mesmo, de território. O Brasil não tinha nenhum desses problemas. Então, quando junta esse modelo de intensificação da mecanização e também a intensificação do uso de sementes, né, no cultivo, ele vai gerar aqui uma situação diferente desses países onde deram origem a parte desse modelo. Porque aqui a gente tinha bastante mão de obra do campo e a gente não tinha um problema espacial. A gente tem um território, além de grande, ele é bastante cultivável. Né? Nossas áreas é possível de ser cultivadas em vários. Então, ele vai desagregar boa parte daquela mão de obra que estava no rural, porque agora eu estou intensificando usando máquinas. E o uso das sementes melhoradas, né, vai também intensificar e vai aumentar a produtividade. De forma que esse modelo, quando é aplicado no Brasil, ele vai causar uma grande alteração, causando transformações na estrutura social brasileira, mas não da propriedade. Você vê que em outros países, coisa que aqui, principalmente os defensores do chamado agronegócio, não falam. A propriedade nos Estados Unidos ela é pequena, mas não tem mesmo os Estados Unidos tendo um território maior do que o Brasil e grandes áreas cultivadas, lá você não tem grandes propriedades como a gente tem no Brasil, né? Mesmo você fazendo mecanizado. Então, essas estruturas, quando implementadas aqui, elas vão produzir efeitos diferentes. Bom, então esse é um aspecto que a gente tem que considerar no modelo produtivo. Quando ele se organiza no Brasil, ele vai reorganizar a produção, deslocando boa parte daqueles que viviam nas áreas rurais e que produziam seus alimentos, enfim, trabalhava em outras atividades do rural, para cidades. Então, você vai aumentar significativamente a urbanização. E também do ponto de vista do uso das técnicas de intensificação do cultivo. Então, a soja passa a ser uma cultura mecanizada, com uso intensivo de capital, e aí entendendo capital naquilo, as máquinas e os insumos, e também com uso intensivo dos recursos naturais. Eu digo que não gosto muito da palavra recurso, mas vou utilizá-la aqui. Isso vai transformar a ocupação. Então, se a ocupação anterior era mais dispersa, né? O uso era menos intensivo, você não usava muitos insumos para produzir aquilo que precisava para alimentação e para comercializar, agora passa esse modelo a fazer isso. Isso vai reorganizar o uso do território no Brasil. Pois muito bem. Só que conforme esse modelo vai se expandindo, e aí vou chegar então na ideia das onças, aquela população que vivia no Cerrado, ocupando as áreas de solos mais férteis, eles tinham uma resistência ou não acreditavam muito de que esse uso de máquinas fosse dar certo. Então, a metáfora das onças era uma associação assim. Aqui, né, principalmente as regiões ligadas à pecuária, havia uma ideia de que onças, né, poderiam dizimar um rebanho, né, no seu processo de transformação do espaço. As onças começavam a comer parte do rebanho. Então, dizia assim, olha, uma onça pode levar um pecuarista a uma situação de falência. E aí eles começam a associar a ideia de que as máquinas, na época, as cores predominantes, principalmente de tratores, eram os Valmetes vermelhos e os CBTs amarelos.
Então, eles diziam, assim como uma onça é capaz de dizimar um rebanho de um pecuarista, esses que estão entrando na produção do cerrado, usando esses modelos, vão falir, porque entendia que essas áreas de planas do cerrado eram improdutivas, porque onde estavam ocupadas? Justamente as próximas aos cursos d'água, as áreas mais chamadas terras de cultura. Não se acreditava muito na ideia de que você plantasse nas regiões de campo, né, se produzisse. Então, formou-se uma ideia de mesmo pessoas que tinham áreas grandes, de que era inviável você cultivar o cerrado. Então, que essas onças, fazendo essa associação, então criando uma metáfora, que dizimavam um rebanho, poderiam, de fato, levar à falência aqueles que fossem investir no cerrado usando essas áreas de campo. Então, e daí vem outras ideias, né? Eu me lembro que um entrevistado na época, ele dizia assim, só os preguiçosos ganharam dinheiro. Por quê? Porque o cara era tão preguiçoso que ele não conseguiu vender a área dele. E aquilo fez com que o cerrado, de uma área considerada improdutiva, muito barata, como a nossa geração ou dos nossos pais acreditavam, deixou a área sem uso. De repente, com a intensificação da ocupação, hoje as áreas de cerrado tornaram-se muito valorizadas, a ponto de 1 hectare hoje, nas regiões de cerrado, própria para o cultivo, né, desse modelo técnico, ser muito mais valorizada do que no sul do país, aonde deu origem a esse grupo. Né? Se dizia, é comum se ouvir, vendia 1 hectare lá, comprava 10 aqui. Hoje, se você vender 1 hectare aqui, você possivelmente compre mais de uma no sul, apesar de lá ter áreas muito valorizadas. Mas para ver que nesses últimos 50 anos, as áreas de cerrado, os solos de cerrado, de improdutivo, aquilo que não se queria, né, transformar hoje nas regiões mais valorizadas em função das mudanças técnicas e também do uso que se deu nesses últimos anos, né? Então, a compreensão, essa leitura, né, criando essa metáfora, ela é muito significativa, né? E daria aí para avançar nessa compreensão de como a percepção, né, vai criando uma linguagem própria para explicar uma alteração na realidade. Né? Eu acho que a gente fez um arcabouço e aí dá para entender melhor como alguns discursos se confrontam. Eu estou pensando aqui no discurso da fronteira e do self-made man, né? Que sempre vai para a fronteira e ele faz ele faz a vida dele, né? E quando a gente fala da soja no cerrado, no discurso da mídia, geralmente eles reproduzem esse discurso do self-made man, que é um discurso norte-americano, discurso desse liberalismo da produção do homem como um indivíduo, né? E é totalmente desconectado dessa dinâmica maior da organização produtiva, que tem a ver com o Estado e tem a ver com o planejamento que às vezes nem é do Estado, é de empresas, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa classe produtiva, né? Como que você vê, se a gente pode falar de classe, né? Como que você vê, a gente já conversou, você usou o termo fração de classe, mas esses grupos produtivos, como que você os descreve? Então, Marcos, como você estava falando, o discurso do pioneiro é sobre ele, a gente pode pensar ele numa perspectiva, daqui a escrever um pouquinho, como um discurso legitimador para você eliminar o outro. Né? Então, isso vale para as populações tradicionais que viviam aqui. Então, quando chega o colonizador, ele vai simplesmente não levar em consideração toda a experiência, a riqueza dos que viviam aqui, né? E vai dizer: nós chegamos agora e vamos começar. Né? E aí ele se sente no direito de não reconhecer o outro, né? E eliminar tudo que o outro fez, de preferência apagando tudo. Né? E isso vem desde, sei lá, da antiguidade, né?
grandes impérios, né, que vão dominando, eles sempre, é lógico, em algumas situações você até incorpora o outro, como em algumas situações os romanos fizeram, enfim. Mas pensando no discurso colonizador que nós vivemos, o colonizador inicial, quando chega aqui, os portugueses, ele simplesmente vê os povos originários como sequer humanos, né? Então, vamos fazer, vamos construir, nada tem aqui, vamos fazer um reino aqui de Deus ou da metrópole, não sei o quê. Se a gente pensa isso para outros grupos, então, quando um vai eliminando o outro, sempre nessa perspectiva. E o que dá legitimidade a isso é um pouco o discurso do pioneiro, que chega e fala assim, não existia antes nada, ou o que existia é algo que se deve ser eliminado, é atrasado, não é desenvolvido, não tem cultura, e vai. Então, se os povos originários foram eliminados pelos primeiros colonizadores, os mineradores, os pecuaristas, que vieram para essa região, quando vêm esses novos ocupantes para o Cerrado, eles vão reproduzir o mesmo discurso. Né? Aqui não tem nada, o Cerrado é só lugar para ver longe, né? Só tem ema, calango, não sei o quê, e isso está presente muito ainda no discurso desse grupo. Então, nós vamos fazer aqui e somos nós donos disso que se faz aqui. E é curioso porque isso se reproduz. Provavelmente, quando chegarem outros dominantes, esses hoje que têm esse discurso vão sofrer as consequências disso. Né? Então, esse discurso pioneiro tem essa característica de eliminar. Quando você aplica isso a determinados grupos sociais, você vê a reprodução tal qual. Então, aparece, não num sentido de uma sociedade solidária, né? As pessoas que estavam aqui fizeram, deram uma contribuição, tem essa forma de organizar, nós vamos interagir com ela, vamos aproveitar o potencial que se tem e vamos trazer as nossas contribuições. Não. Você chega e fala assim, bom, fomos nós que começamos isso aqui. Esse grupo vai criando, então, a partir dessa ideia de que eles é que fazem a riqueza local, eles é que constroem o Brasil produtivo, eles é que, de fato, devem receber, né, por isso. E vão, obviamente, se organizando para produzir o que hoje está muito em voga, essa ideia de uma narrativa. Né? Então, somos nós os que merecemos receber pelo que fazemos. E aí começa, então, a disputar uma coisa que eu acho interessante, que é a ideia do fundo público do Estado. Então, quando você fala assim, olha, mas você teria que respeitar as pessoas que estavam aqui. Aí ela fala, não, esses aí são preguiçosos, esses aí são pessoas que não produziram, nós é que temos direito a isso. Então, nós chegamos, trouxemos para cá a tecnologia, trouxemos para cá a riqueza, e nós somos os merecedores de todos os benefícios que podemos usufruir ou nos apropriar. Né? E aí você vai criando, acho que dentro pensando na ocupação do Cerrado, um discurso que legitima ou busca legitimar um grupo dentro do que a gente poderia pensar como uma fração de classe, já que há uma disputa entre também uma elite que aqui estava e que permanece, e que faz alianças ou disputam esse território. Né? É muito curioso, aqui recentemente, com a entrada, por exemplo, da cana, aquilo que foi o embate entre as indústrias que estavam se instalando, né, para produzir etanol, açúcar, com os sojicultores que aqui já estavam. Então, você tem, na mesma classe de interesses, digamos assim, uma elite no rural, disputando entre si o quê? Aquilo que é necessário para você produzir, iniciando pela terra. Então, há uma disputa por ter acesso à terra. Evidentemente que os grupos com menor expressão política, de força política, ficam marginalizados, são marginalizados desde o processo de ocupação da colonização. Né? O acesso à terra no Brasil sempre foi excludente. Então, por que a ideia de uma fração de classe acho que ajuda a entender? Porque você tem, entre esses grupos, uma disputa pela condição de produção. Né?
Então, se você vai produzir determinadas atividades, você precisa de terra, de capital e de financiamento. E aí é onde você vai atrás disso. Você disputa a terra, você pode pagar a renda pela terra, né, que, do ponto de vista capitalista, é uma coisa estranha, já que a terra é natural, você não produziu a terra é. Né, e aí você tem que pagar aluguel por uma terra, ou você tem que pagar renda, que a gente chama de terra absoluta, que é comprar propriedade, e também você precisa de capital para financiar. Esse processo produtivo ele é oneroso, ele custa. Né? Então, você comprar uma máquina, você comprar um pacote tecnológico, ele tem um custo. Né? E você, para participar dele, você tem que inserir nesse processo. Então, parte desse capital que você precisa, você vai em busca dele, seja nos financiadores privados ou nas políticas públicas. Então, o discurso legitimador de um processo produtivo passa por isso. Como é que ele ganha importância em dizer somos nós, os produtores, os responsáveis pela riqueza que aqui se instala agora. E parte da população local que não participa sequer como trabalhador passa a acreditar nisso também. Então, não é só o grupo que faz esse discurso, ele faz um discurso e acaba legitimando isso no senso comum. Né? Então, você vai ver uma pessoa que não participa, que não produz, que não está inserido nisso, nem como trabalhador, falando, não, de fato, são essas pessoas que geram recursos, riquezas, que trouxeram desenvolvimento para cá, e isso vai ganhando importância. É aí que você ganha a disputa política. Né? A representação política formal, se você pegar, elas são predominantemente de pessoas ou desse estamento social ou de quem serve a ele. E aí você vive essa relação de disputa mesmo material, mas também de um inconsciente coletivo, né? Porque você passa a ter pessoas apoiando um conjunto de ideias das quais ela está excluída. Né? Fiquei pensando aqui na noção de progresso que está implícita nesse tipo de narrativa, né? Que estamos trazendo o progresso. E aí, esse progresso, até que ponto que esse progresso é um resultado, em termos dessa narrativa que é construída, de uma dinamização produzida pela ditadura? Eu queria que você avaliasse essa questão que você mesmo coloca. Nós temos um encantamento por algumas coisas. Quando eu digo encantamento, é aquilo que nos fascina. De certa forma, dentro das relações de produção, nós gostamos de tecnologias, nós gostamos de coisas que são inovadoras. O Zé de Souza Martins, que é um sociólogo importante brasileiro, né, escreveu, dentro dos seus escritos, tem uma ideia que ele desenvolve, que muitas das promessas da modernidade elas não são acessíveis. Então, a ideia de que as pessoas teriam acesso àquilo que as tecnologias possibilitam, né, elas não se realizam para muitos. Né? Então, quando alguém daqui, eu vejo essas feiras, né, de tecnologias e pessoas assim que vão lá ver, né, e de fato são encantadoras. Você vê hoje uma máquina extraordinária movida por um operador à distância, que sequer tem um operador fisicamente na máquina. Você vê isso assim como algo extraordinário, né? Máquinas enormes, que custam milhões, né? 3 milhões, 2 milhões, depende da tecnologia embarcada. Isso vai criando uma coisa que o Milton vai chamar de tecnosfera. O que é a tecnosfera? É a crença de que a tecnologia é capaz de nos oferecer uma série de situações que facilitarão a nossa vida cotidiana. E, de fato, a gente tem um desenvolvimento técnico extraordinário. Né? Não dá para negar, e eu não sou desses que nego a tecnologia. Então, hoje, você tem situações
que há pouco tempo a gente não imaginava, era uma coisa de ficção científica, não é? Bom, então esse tipo de tecnosfera vai criando na sociedade esse encantamento, né, por esses sistemas técnicos. E você vê eles como a possibilidade disso que a gente poderia pensar. A palavra progresso é bastante desgastada, né? Mas mudou para desenvolvimento, também desgastou. Aí hoje passa para sustentabilidade, que também vive os seus momentos de contradições. Sustentável para quem? Né? Você hoje tem empresas que internalizaram o discurso de sustentabilidade porque isso vende hoje. É uma mercadoria, a sustentabilidade tornou-se uma mercadoria. Né? Então, há uma crença, e isso é muito difundido, de que a forma como a sociedade pode melhorar suas condições passa por incorporar esses novos padrões tecnológicos, né? Seja na produção, seja no nosso ano. E isso vai criando essa ideia que ela não é muito difícil de ser internalizada por pessoas que são excluídas. Então, quando a ditadura falou assim, olha, nós vamos colocar o Brasil, vamos modernizar, vamos trazer uma agricultura tecnificada, tem um discurso feito aqui em Rio Verde pelo ministro do Planejamento da época da ditadura, quando estava implantando o Polo Centro, o Reis Veloso, que dizia o seguinte: o Cerrado gosta de tecnologia, o Cerrado gosta de adubo, o Cerrado gosta de máquina, o Cerrado gosta de um produtor que incorpore a tecnologia. Então, ele estava vendendo uma perspectiva de que, para desenvolver, nós precisava internalizar esse processo produtivo baseado na mecanização, nos insumos, nos agrotóxicos. Isso é que levaria a uma ideia de uma sociedade melhor. Né? Hoje, né, os dados, várias pesquisas mostram, evidentemente, que suas contradições, de que nesses lugares, e que são vendidos como lugar desenvolvido, tem municípios hoje que se apresentam como municípios modelos, né, baseado nesse processo produtivo. Quando você olha a organização social desses modelos, você vai ver que há uma exclusão enorme de pessoas. Então, pensando no que o Martins fala, a modernidade prometeu, ela trouxe, né? Então, nós temos um desenvolvimento extraordinário. Mas, assim, o Brasil, tecnicamente, é comparativo, competitivamente, com países da Europa, com o Canadá, com os Estados Unidos. Então, as tecnologias que eles têm lá, nós temos aqui também. Nós somos capazes, nós temos custo, inclusive em situações mais competitivas. Você bota um pouco do problema do Brasil no Estado. Você fala, o custo do Brasil tem a ver com o Estado, né? Porque o Estado não ajuda, o produtor, aí você coloca o produtor como se fosse sinônimo daquilo que faz e o Estado atrapalha, que é um discurso liberal, neoliberal, coisa do tipo, né? Mas parte da população passa a ver nisso aquilo que vai dar a melhor situação para ela. E esse modelo é bastante excludente. Então, esse discurso de que se faria uma classe média na ocupação do Cerrado, que você faria distribuição de riquezas a partir dessa produção, né, de exportar matéria-prima, ele, na verdade, cria, de fato, um grupo de ricos, mas cada vez menor. Né? Tanto é que o Brasil figura entre os países que têm mais ricos. Né? Aliás, o Brasil proporcionalmente tem criado mais milionários, bilionários, do que outros países. O que é evidente, né? No país onde a população participa mais da distribuição, evidentemente que a concentração é menor. Então, não é uma coisa boa as pessoas falarem, olha, o Brasil está entre os países que aparecem na lista da Forbes, né, com os grandes bilionários do mundo. Ao contrário, quanto menos bilionários a gente tiver, mais talvez a gente possa ter pessoas participando do produzido, a distribuição. Então, de certa forma, aquilo que a ditadura propôs, do ponto de vista técnico, se expandiu,
né? Hoje não dá para falar, o Cerrado hoje, dentro dessas políticas públicas da década de 70, de fato, ele conseguiu desenvolver um processo de ocupação com tecnologias. Hoje o Brasil está inserido numa divisão internacional do trabalho, um produtor de matérias-primas, de commodities, agrícola ou outras commodities, né? Extrativista. No entanto, o que trouxe de riqueza para a população no seu conjunto? Algumas coisas, sim, e muitas promessas, não. Então, esse modelo que vem da década de 70, produzido aí dentro do regime militar, pode-se dizer, olha, quanto sucesso foi. Né? Veja, o Brasil hoje é o principal produtor de alimentos, né, para o mundo. O sucesso que foi essas políticas, né, que possibilitou o Brasil, que era um importador de alimento, hoje exportar alimento para o mundo. Que tipo de alimento nós exportamos? Né? E o que significa a gente fazer esse discurso que o Brasil hoje é o maior exportador de alimentos, principalmente de proteínas, né, seja soja, milho, fibra, como algodão ou carnes, se a gente internamente tem uma população de mais de 35 milhões, segundo as políticas, aí os dados, que passam fome. Então, mostra que esse modelo de produção ele é excludente. Ele não coloca, mesmo aqueles que participam como trabalhadores desse modelo, né, na sua resultado de renda. Então, ele é concentrador e a gente vai nessa tendência, né, de formar bilionários, poucos, e uma população, né, que vive em situações de misérias, né, seja do acesso mesmo aos bens que o Estado produz, né, distribui, ou deveria distribuir, como o acesso que o próprio setor privado produz. Né? Então, você tem uma condição de que aquilo, voltando à história do Martins, as promessas, elas estão aí, muitas delas visíveis. Hoje nós temos tecnologias similar em algumas situações a países chamados desenvolvidos. Por outro lado, temos uma sociedade extremamente sem acesso, que participa, mas não participa da distribuição da riqueza. Tem algumas contradições que são muito interessantes, né? Quando a gente pensa no liberalismo, o Adam Smith ele é muito estranho, porque ele tem a riqueza das nações, mas ele tem os sentimentos morais, né? Só que as duas coisas não ficam compatíveis, né? E ele cria ou desenvolve a ideia de empatia. Você tinha a mão invisível, mas tinha que ter simpatia para poder distribuir renda, né? E é como se aqui no Brasil a gente tivesse simpatias robesianas. O pessoal, o pessoal quer que seja a luta de todos contra todos, como se fosse o liberalismo fosse isso, mas sem simpatia nenhuma em relação ao outro. Tem essa eliminação do outro, a eliminação daqueles que não fazem parte do lucro, né? Ou do processo. Mas esse tipo de contradição leva a gente a ter uns curtos-circuitos muito interessantes, como esse tipo de discurso liberal, que se diz liberal, mas quer se apropriar do Estado, né? Um exemplo que eu conversei com você esses dias, eu acho que você me disse que é mais amplo, é esse do governo de Goiás que criou um imposto do agro, né? Um imposto que é cobrado em relação à produção, mas que os próprios agricultores direcionam o uso dele, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, esse curto-circuito entre se dizer liberal, se dizer a força produtiva que deve ser livre do Estado, e ao mesmo tempo tentar se apropriar do Estado, ou depender desse financiamento do Estado. O Celso Furtado, que é um economista de referência do Brasil, ele dizia que o capitalismo no Brasil se desenvolveu de forma particular. Né? Parece que um entendimento de que isso é verdadeiro. Digamos assim, o olhar liberal da formulação do liberalismo era do risco. Né? Então, o risco é um elemento central do ponto de vista do capitalismo. Você investe e, se você tiver lucro, você vai ter acesso a esse lucro, e se você tiver prejuízo,
faz parte da natureza do capitalismo, né? Então, no Brasil, de uma forma geral, os capitalistas, eles sempre, ou na sua maioria, ou nessa elite chamada capitalismo, eles não se sente, parece, muito afeito ao risco. Então, eles querem sempre uma proteção de forma que, se houver lucro, é meu, e se houver prejuízo, não tem nada com isso. Alguém tem que bancar. A quem se recorre nesse momento? Ao Estado. Então, essa visão do capitalismo que se desenvolveu no Brasil, ela é muito curiosa, né? Porque você faz o discurso contra o Estado, menos Estado, mais capital, mais pessoas, aí você centra no indivíduo, né, nas pessoas, que é uma coisa estranha, né, de você dizer que, bom, as pessoas são responsáveis pelo sucesso seu e até pelo seu insucesso. Mas, para a elite, o insucesso é reivindicado que seja reduzido por quem deve bancar. Eu não quero ter prejuízo. Agora, para o cidadão comum, você faz esse discurso. Não, depende do seu mérito, né? Então, você faz o discurso da tal da meritocracia. Você abre um empreendimento, não deu certo, o problema é seu, você que não sabe administrar. Mas a elite não considera assim. Ela fala assim, olha, eu abro um empreendimento, se tiver lucro, é meu, porque fui eu que fiz, o meu esforço, a minha criatividade, a minha capacidade administrativa, e etc, etc. Agora, se tiver um problema, então aí eu quero que o Estado me proteja. Tanto é que, por exemplo, você pega o setor dito do agronegócio, evidentemente que as pessoas correm risco, as pessoas trabalham, né? Elas estão inseridas numa teia de relações que elas não têm controle, essa história. Eu nunca concordei com essa ideia. Para dentro da porteira nós temos capacidade, nós somos bons. Na verdade, os produtores não têm autonomia. Você tem que adotar um pacote tecnológico que é feito por uma empresa, você tem que adotar um financiamento que é feito por um grupo de financiamento, então não tem autonomia. E você está sujeito também a algumas condições que eles não controlam, por exemplo, a questão ambiental, né? Especialmente o clima. Né? Então, você veja a gritaria que foi esse ano. Né, perdemos tanto, choveu em excesso no sul, deu sol aqui. Então, você justifica, não que isso não seja verdade. Agora, quando isso é justificado para falar assim, esse prejuízo eu quero que alguém pague. Isso é um aspecto, né, de você convencer de que o lucro é meu. Quando o preço da soja estava 200, ninguém falou assim, olha, nunca teve esse preço, então eu vou tirar parte disso, do lucro extraordinário, e dar ao Estado, ou atribuir isso a uma outra, fazer um colchão para a minha própria situação. Aí, no ano seguinte, há uma queda do preço pela própria funcionalidade do sistema. Aí você fala, bom, agora estou no prejuízo. Quem que paga isso? Então eu quero um seguro que me proteja. E o dinheiro vem de onde? Eles falam assim, a gente vai colocar um pouquinho, mas quem tem que bancar isso é o Estado. Por quê? Porque nós somos o desenvolvimento do país. Então, se o setor for mal, o país vai mal. Agora, se a gente for bem, aí é nosso, tudo nosso. Nós compramos mais máquina, compramos mais terra, compramos mais carro, compramos mais não sei o quê. Então, essa falta de solidariedade social, ela acaba repercutindo na forma de apropriar-se do Estado. Né? Do quê? Do fundo público. Né? Então, o Estado ele não produz riqueza, ele arrecada riqueza. E ele cobra de todos que, em tese, podem pagar. E distribui isso, em tese, para aqueles que são mais vulneráveis. Então, do ponto de vista da lógica, inclusive liberal, o Estado teria esse papel de mediador. Né? Então, o Estado não produz riqueza, ele administra. E aí, a administração, do ponto de vista principalmente desenvolvida a partir das ideias do Keynes, do início do século XX, é que o papel do Estado é distribuir. Então, ele tem um papel de criar uma sociedade em que não haja grandes desigualdades, mesmo entre a lógica do capitalismo. Não estamos falando aqui nada de ideia socialista, nada disso. Isso é o liberalismo, né? O liberalismo clássico, pelo menos. Né? Então, o Estado tem um papel.
e um papel importante, né? Então, quando parte do recurso vai para a saúde, vai para a educação, vai para a assistência social, vai para a seguridade dos mais vulneráveis, o Estado está fazendo o papel dele, de tornar uma sociedade mais equilibrada para que ela seja, né, melhor, mais feliz, sei lá qual é o adjetivo que a gente pode usar. Esse grupo é um grupo que fala ao contrário. Eu não quero o Estado, porque o Estado atrapalha, desde que ele ajude os outros. Quando ele está me ajudando, se faz necessário. Então, assim, de forma resumida, o discurso leva à seguinte ideia: eu não quero o Estado para o outro, eu quero para mim. Então, nesse sentido, é uma apropriação do Estado. E aí eu sou dos que entendo, numa perspectiva de que o Estado é classista. O Estado não tem essa ideia do liberalismo do bem comum, né? Aí, como dizem os contratualistas, né? Então, o papel do Estado é promover a sociedade, diminuir os desequilíbrios, potencializar aqueles que não têm as oportunidades, né? Então, você teria no Estado, dentro do próprio ideia liberal, de que o Estado faria esse papel, né? E o liberalismo feito por algumas pessoas do Brasil, que eu acho que aí não são nem liberais, são simplesmente egoístas, eles falam assim: o Estado é meu, só meu. Então, o Estado tem um fundo público, eu quero tudo para mim. Você vê coisas assim no discurso de algumas pessoas que são estranhas para quem defende ideias, né? Então, o sujeito fala assim: para que a universidade pública? Né? Viu? Então, vamos distribuir um voucher. Quem quer estudar, o Estado vai dar um voucher e ele contrata a privada. Aí você faz esse discurso em nome da liberdade. Você fala assim, ele escolhe onde ele quer. Na verdade, você está pegando e financiando o ensino privado. Né? Então, a universidade, as pessoas procuram criar uma imagem negativa dentro desse discurso da universidade, mas, na verdade, é contra a universidade pública. Acho que o Estado está gastando dinheiro numa instituição que, em tese, recebe todos, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, mas ela se volta para atender a sociedade. Então, você pega parte do recurso arrecadado e destina isso para atender a todos. Né? A universidade, por exemplo, pública, ela não está lá só para o pobre, que não pode pagar. Ao contrário, né? Tem cursos que são os cursos mais, digamos, concorridos, acaba tendo um grupo social que tem condição de pagar, se fosse o caso, escola privada. Mas o Estado oferece isso para todos. E o que eu acho que o papel do Estado é isso mesmo, né? Oferecer vagas para todos, independente, inclusive, da sua condição econômica, porque ele é financiado pela sociedade. Né? Então, a saúde. Eu vejo, às vezes, pessoas falando assim, poxa, eu vou para a fila do SUS, fico lá esperando 2, 3 horas para ser atendido, eu preciso de uma cirurgia simples, espero 1 ano, 2 anos, mas todos os dias tem milhares de pessoas sendo atendidas. E a pessoa vai lá, passa por um atendimento, podemos discutir se esse atendimento é bem feito ou não, e ela sai de lá, ela não paga nada. O SUS, como uma política pública do Estado, no caso do Brasil, é o maior sistema de saúde do mundo. Então, não está bom? Tem problemas? Eu sei que sim. Né? Aí então você fala assim, eu pago um plano de previdência ou pago um plano de saúde privado. Por que eu vou ter que pagar imposto se eu é que custeio a minha própria saúde? Ora, numa sociedade solidária, você teria que falar, bom, se eu tenho condição econômica para contratar um plano de saúde, eu também contribuo para aqueles que não têm essa condição. E aí você vai fazer o financiamento. Mas se eu quiser ir no SUS e não ter um plano de saúde privado, eu posso ir. Né? Então, o que eu acho que na nossa sociedade desenvolve é uma falta de solidariedade com o outro. Você se apropria, de preferência, ou de forma irregular, quando você rouba mesmo, né? Você faz a chamada corrupção, ou quando você pura e simplesmente destrói aquilo que é público, seja no discurso ou na prática. As pessoas não valorizam, ou boa parte não valoriza, inclusive quem depende do público. Então, você pode ir lá destruir a praça, você pode destruir a rua, você pode não cuidar dos equipamentos públicos. Porque você fala, isso não é meu, não é de ninguém,
e você acaba desvalorizando aquilo que a sociedade é chamada a fazer para a coletividade, né? Como diz, né? É a res pública, né? É o bem público. No Brasil, a visão sobre o bem público ela é bem distorcida em nome dessa coisa de que o público não funciona e que todo empenho para valorizar o privado. Né? Tem um outro aspecto, pensando na relação do soja e cerrado, mais nesse sistema produtivo maior, outro aspecto colonial, que é o colonialismo químico, que a professora Larissa Bombardi descreve, que a gente tem aqui no Brasil o uso de agrotóxicos que são proibidos no resto do mundo. A gente tem um sistema de produção que usa produtos que são comprovadamente prejudiciais para as pessoas, prejudiciais para o meio ambiente, mas aqui usam, no resto na Europa eles não usam, nos outros espaços eles não querem utilizar. Como que você vê esse tipo de colonialismo? Então, isso é curioso, porque parte das empresas que produzem esses agrotóxicos são empresas europeias, japonesas, agora chinesas, indianas, estadunidenses. E, em algumas situações, as sociedades desses países proibiram o uso, mas elas continuam vendendo. O lobby dessas empresas para ampliar o uso desses agrotóxicos é enorme. A gente que às vezes acompanha um pouco esse debate, você vê a chamada bancada do agronegócio ou da Frente Parlamentar da Agricultura, eles têm uma articulação com essas empresas e esses lobbies, que no Brasil é proibido fazer lobby, pelo menos formalmente, a articulação para liberar uma série de produtos, porque, digamos assim, numa lógica do mundo da mercadoria, isso é uma mercadoria. O impacto disso, as consequências disso para a própria saúde pública, para a qualidade de vida das pessoas, essa chamada ética aí que a gente poderia dizer, né, ela fica num segundo plano em relação ao lucro. Então, assim, eu vou aplicar um agrotóxico que o uso mais continuado, seja no consumo dos alimentos, ou de quem mesmo aplica isso, pode gerar uma série de doenças, né? Câncer, doenças degenerativas e etc. Não, isso não tem importância, né? Aí você chama até o Estado para cuidar disso. Então, nós temos lucro vendendo nosso produto e se alguém ficar doente, vai para o SUS, vai não sei para onde. Né? Então, esse grupo que defende essa expansão sempre faz o discurso assim, é redução de custo. Há esses que defendem a restrição a determinados produtos, eles estão fazendo isso em nome dos países que querem inviabilizar a competitividade brasileira. Então, se a gente não usar esses insumos, a gente vai aumentar os nossos custos, aumentando o nosso custo, a gente perde a competitividade. Então, veja que essas pessoas se agarram a um tipo de argumento em que ele substitui qualquer responsabilidade sobre isso. Então, ele fala assim, olha, se eu não usar esse agrotóxico, eles não chamam de agrotóxico, chamam de defensivo, ou outro nome que se queira, sempre para esconder um pouco isso. O que a Larissa, que você mencionou, faz, ela é uma pesquisadora lá da USP, da geografia, ela fez um atlas mostrando o efeito, né, do uso desses principais princípios ativos de agrotóxicos e os seus impactos. Né? Tem um pesquisador também do Mato Grosso, chamado Vanderlei Pignatti, que é lá da universidade, ele é médico, ele tem uma equipe grande, e que ele tem se debruçado, junto com a equipe dele, e também uma rede de pesquisa, em que ele mostra princípio ativo, por exemplo, demonstrou isso lá em municípios do Mato Grosso, em que parte desses princípios estão no leite materno. Agora, veja o impacto disso, né? Para uma geração que está nascendo. Né? Agora, você imagina o acúmulo disso ao longo da vida e o que isso pode causar ao longo dessa geração. Né?
Então, o debate que se coloca, né, da necessidade de se produzir alimentos saudáveis, cria, digamos, uma disputa geopolítica, uma disputa territorial. Parte de um grupo que pode comprar alimentos, digamos, alimentos saudáveis, mesmo que ele próprio seja produtor de alimentos não saudáveis, ele às vezes prefere comprar, né, um produto vindo de uma produção que tem mais controle, né? Então eu sou tenho condição financeira, então vou comprar um produto orgânico, aí eu vou comprar um produto, mas ele próprio é um disseminador do veneno, do agrotóxico que produz. Então, veja a contradição, né? Claro que uma outra preocupação dentro desse grupo é a própria água, né? A contaminação da água, dos seus mananciais, dos lençóis freáticos, porque esses produtos. Hoje tem um debate. Não, esses produtos são muito mais modernos, eles têm um ciclo curto, né? Então eles não ficam. A gente tem produtos que ficam resíduos na natureza por anos, e alguns a gente não sabe nem por quanto tempo. E eles vão sendo incorporados, e quando a gente faz uso disso, você está. Porque você não pode deixar de tomar água, por exemplo, você não pode deixar de se alimentar. Mas nós aumentamos a quantidade de alimentos em função desse modelo técnico. Se não fosse o uso de todos esses produtos químicos, a gente não teria essa produtividade. Bom, isso, em alguma razão, é verdade. Mas se você produz, aumenta a produção, mas não entra também a responsabilidade sobre esses produtos, sobre a qualidade do que se está comendo, você está produzindo uma doença hoje cada vez mais sistêmica na sociedade. Para pensar, vamos pegar uma coisa dentro dessa lógica, mas da qualidade que se produz. A obesidade hoje, os Estados Unidos é o país que lidera. A Organização Mundial de Saúde considera uma doença grave em boa parte dos países. O Brasil, mesmo tendo uma população que não se alimenta, ela ou tem sobrepeso ou é obesa. Né? Significa que produzir não significa que você está produzindo uma coisa de qualidade. Então, a articulação entre o que se produz e a finalidade disso, que digamos é alimentação humana ou de animais, que pode ser convertido também como alimento, ela pode estar gerando um alimento que vá, né, contribuir para ampliar a piora da qualidade de vida das pessoas. Então, o discurso, olha, nós estamos produzindo, nós estamos alimentando o mundo, teria que passar por uma ideia, o que a gente está produzindo, como é que a gente está produzindo, quais os impactos que a gente está gerando e o que a gente vai deixar para gerações futuras. Essa criança que tomou esse princípio ativo de um agrotóxico, muito provavelmente ela vai desenvolver algum tipo de doença, possibilidade, porque isso é o que vai acontecer no organismo dela, e que isso pode, não sei bem o que pode acontecer com essa geração. Então, ao mesmo tempo em que você tem isso, que nós estamos aumentando a produção, essa produção é necessária para alimentar o mundo, essa alimentação está gerando uma série de consequências, né, e que repercute na saúde pública, nas despesas aumentadas que o Estado vai ter que ter, já que ele banca boa parte disso, né, para resolver problemas que, se você tivesse um outro tipo de produção, provavelmente, né, pelos estudos que se mostram, isso não aconteceria. Então, dentro das muitas contradições, é o que a gente está produzindo, como a gente está produzindo e quais as consequências disso nos futuros, muito imediatos e mais a médio e longo prazo, né? Eu acho que outra coisa que cabe lembrar é que a gente está exterminando muitas espécies de insetos, espécies de animais que a gente não consegue depois nem reconstituir os ambientes, nem reconstituir a vida como ela precisaria ser, né? Além dessa questão da água, quando a gente pensa no cerrado, que é muito séria, o sistema de produção e de manutenção da água dependia muito das raízes profundas das árvores. Quando você retira as árvores do cerrado e produz soja que tem uma raiz pequenininha, você não sabe as consequências, a gente não consegue mensurar
muito bem. Dimas, eu não sei, eu acho que a gente fez um percurso interessante. Eu vou partir para as 3 questões que eu faço para todos os convidados. A primeira Ok? delas é a questão muito simples, que é o que é filosofia? Eu gosto de filosofia, não tenho um estudo aprofundado sobre a filosofia, mas eu tomo talvez num sentido mais geral, que a filosofia é essa reflexão sobre o pensamento, né? Então, acho que nós que trabalhamos com o conhecimento, precisamos pensar, inclusive, o conhecimento que a gente produz, né? Então, refletir sobre o que a gente está fazendo enquanto pessoas que estão envolvidas, seja na formação de pessoas, seja na própria constituição de um raciocínio para explicar a realidade, deve ter uma reflexão sobre isso. Nós não podemos ser inconsequentes de, eu produzi um conhecimento técnico, não sou responsável por ele. Meu papel como pesquisador, como cientista, é produzir um conhecimento. Não. A reflexão sobre o que a gente faz, como a gente faz, quais são as nossas responsabilidades, eu acho que cabe a todos, e especialmente a gente que tem na produção de conhecimento, digamos, um pouco o nosso fazer cotidiano, né? Então, para mim, filosofar é uma responsabilidade sobre o que a gente faz, inclusive como pesquisador, como cientista social, ou como pessoas que formam opiniões, seja formando pessoas ou no debate social, né? Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, tendo em vista esse conceito de filosofia que você descreveu, qual foi o que mais lhe impressionou? Eu, particularmente, gosto muito de uma filósofa, eu considero ela a melhor filósofa brasileira, que é a Mariana Chauí. Eu, assim, gosto do jeito que ela pensa, gosto do jeito que ela expõe, eu tenho uma simpatia pela Marilena. Eu penso que ela tem uma militância intelectual de procurar, inclusive, digamos assim, mediar o conhecimento para que ele seja acessível, né? Então, ela tem obras teóricas profundas, né, em que ela faz uma reflexão aprofundando o entendimento da filosofia, dando uma contribuição para o próprio conhecimento filosófico, mas ela procura também popularizar, né, não fecha, não é uma pessoa assim que não se expõe como pessoa, como cidadã, e traz uma procura medial a filosofia para que ela se torne, digamos assim, banal no sentido de acesso, né? Então, eu tenho simpatia por ela, do ponto de vista das que eu não sou um grande leitor da filosofia, até gostaria de ler mais, mas colocaria a Marilena como essa pessoa que deve ser lida, observada, né, e que não é uma pessoa que dificulta o entendimento, né, sem criar simplismo, né? Populariza o pensamento filosófico sem perder a profundidade que requer, né? Das filósofas e filósofos de todos os tempos, qual você tem algum preferido? Eu, assim, como tem uma relação com o movimento, com o pensamento social, é, penso que ele pode ser considerado talvez um filósofo que produziu um conhecimento. O Marx, acho que é uma pessoa que deu uma contribuição, né, para buscar explicar a sociedade. Gosto de um sujeito que é criticado, porque acha em alguma situação ele é reacionário, em outras ele é progressista, que é Ortega y Gasset, que eu acho que faz uma discussão interessante, né, principalmente sobre essa coisa do pensamento geracional, como é que as gerações, né, se transmitem, né, seus conhecimentos. E nos clássicos, acho que um pouco de Platão, vira e mexe, eu estou ali falando alguma coisa em sala de aula sobre ele, o próprio Aristóteles, né? Eu acho que esses clássicos ajudam a gente a pensar como é que algumas coisas permanecem, né? Desses pensadores por todos esses passar de tempo e das contribuições, né? Então, Sartre, uma coisa aqui, outra ali, do que li, acho que são pensadores que trazem uma contribuição para refletir, né? Então, desses clássicos até os mais modernos e os contemporâneos, um outro que volta e meia eu estou lendo, um pouco esses, assim.
Eu queria pedir para fechar nossa conversa indicações de o que você quiser indicar de livro, filme, música, o que você achar interessante indicar para as pessoas que estão ouvindo. Pois é, eu sou um consumidor de coisas pouco organizadas, então, assim, eu vejo de tudo um pouco, assisto de tudo um pouco, faço uma leitura na medida do possível, o que chega assim em mãos, dá uma olhada, né? Hoje, esses novos recursos, essas novas possibilidades, por exemplo, o seu podcast, eu acho que é um momento que você tem contribuído, trazido vários pesquisadores, eu acho que, então, ouvir a forma como você conduz e como é que as pessoas, digamos, expressam a forma que pensam, eu acho que é uma coisa interessante, tem várias possibilidades de você desenvolver, desde temáticas até assuntos mais gerais. Eu estava vendo um filme que é bem antigo, já é até difícil de ver, porque é chamado O Exército de Branca Leone? Branca Leone. Eu acho divertido, né, a forma como eles abordam determinadas situações. São cômicas, mas elas trazem assim uma coisa para se pensar, né? Como é que você atribui ao nobre, né, uma função especial e como é que você segue pessoas. Então é um filme assim que eu acho curioso, né? Lógico, tem os clássicos, mas enfim. É, de textos assim, é, eu tenho lido mais coisas meio que da minha área, assim, né? Então, na geografia, eu gosto muito do Milton Santos, que escreve vários textos, mas no campo da geografia, das teorias, autores também. O Rui, aqui em Goiás, a gente tem referências importantes, Orieste Gomes, que é uma referência para a gente na geografia. Não só o Leste tem uma contribuição na geografia brasileira, é uma pessoa que está aí produzindo, tem vários trabalhos, né? Ele é uma pessoa incansável, tem uma idade já avançada, mas é uma pessoa muito produtiva, né? Escuto um dos meus interlocutores, é o Egmar, que também é uma pessoa da geografia e que eu gosto de sempre bater papo. Então, acho que, além das pessoas que constroem uma obra que está registrada, escrita, eu gosto de conversar, né? Então, acho que uma oportunidade da gente interagir com os outros é, conversar e, principalmente, ouvir, né? Nós vivemos uma sociedade intolerante porque as pessoas não escutam, né? Não dá ouvido ao outro. Então, eu acho que do ponto de vista mesmo das trocas, né, além das obras clássicas registradas, eu acho que nós temos um papel de ouvir. Né? Então, ouço, na medida do possível, o outro e tento dialogar. Então, assim, e para isso você tem que estar mais ou menos organizado, tentando atualizar com os pensadores, né? Então, acho que o desafio da nossa sociedade para se tornar mais tolerante, além das leituras, além de ver coisas boas, está na relação com o outro, né, no nosso cotidiano, e principalmente ouvindo e procurando compreender os argumentos. Né? Então, passa um pouco por isso. Assim, não é uma indicação objetiva, mas eu acho que um dos desafios nossos ser mais tolerante e para isso a gente precisa ouvir o outro. Então tudo aquilo que ajuda, né, a refletir nesse sentido, ajuda a gente a construir uma interlocução, né? Ninguém é capaz de resumir a realidade em si, né? Seja numa obra, seja numa pessoa. Então eu hoje estou convencido que dentro das possibilidades de sugestão entendo a sua preocupação, acho sempre legal sugerir alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que, na medida do possível, ouvir. Eu orientei um trabalho da Larissa, que estudou um povo lá no norte do Mato Grosso chamado Quisege, que essa palavra significa que é o povo que escuta.
Eu achei muito curioso, porque eles entendem que a realidade deles se faz pelo ouvido. E eu fiquei muito encantado com essa definição deles, né? Lógico que as intolerâncias é quando a gente não escuta o outro, ou no máximo discorda do outro, sem levar em consideração o que fala. Então, eu acho que a gente precisaria, do ponto de vista mesmo de uma sociedade mais compreensível, passar por isso, né? Que faz os que seja, que é um povo que escuta, né? É curioso, porque existe um texto chamado Máximas e Ensinamentos de Ptah Hotep, mais ou menos do século XII a.C., então bem mais antigo que os gregos, em que ele tem toda a epistemologia do silêncio. Você ouvir o outro é a melhor tática para você parecer inteligente também. É lógico que num diálogo você precisa intervir, falar, mas assim, eu acho que a intolerância tem muito a ver com a não aceitação do que o outro fala, né? E isso, assim, nós vivemos um momento de intolerância muito. Eu tenho uma coisa pronta, acabada e não preciso de ninguém, né? As minhas convicções são suficientes para eu estar no mundo, né? O Ptah até falar para você ouvir desde o mais rico até o mais pobre, etc. Mas se você vai disputar com alguém, ele é maior que você, escute, porque a arrogância dele vai o derrubar. Se a pessoa é igual, escute, não tente se sobrepor, porque você te considerar uma pessoa equilibrada. Se ele é menor que você, deixe ele tentar se sobrepor, eles vão te ver como humilde. Então, Olha aí, é uma sabedoria, né? Como é, é, você se relacionar, né, com mas o outro. eu vou fazer indicações, eu vou fazer indicação eu citei aqui na conversa, que é o Agrotóxicos e Colonialismo Químico, Ah, da Larissa Mies Bombardi, que é a gente chegou a falar um pouquinho dele, e tem um livrinho que saiu há pouco tempo chamado Geografias do Bolsonarismo, entre a expansão das commodities, do negacionismo e da fé evangélica no Brasil, do Bruno Malheiro, também, que é outro geógrafo. E um outro texto que eu quero indicar é um texto só, um artigo que saiu em português, do Bruce James. O Bruce James ele fala da construção de uma filosofia do lugar, né? Como filosofar se o lugar importasse, né? Geralmente a filosofia ela é construída desespacializando, né? Tirando qualquer referência de lugar. Esse texto do Bruce James está traduzido em português num livro chamado Filosofia Contemporânea em Ação. O título é A Filosofia como se o lugar importasse, a situação da filosofia africana. Ele está falando da filosofia africana, mas a gente pode dizer que ele está falando de qualquer possibilidade de filosofia, né? Levando em conta o contexto. Então, Dimas, ah, são essas minhas indicações que eu deixo o espaço aberto para você. bom, Marcos, eu agradeço muito o convite, a possibilidade de conversar com você, admiro o seu trabalho, admiro as nossas conversas. Sempre que a gente encontra, a gente, né, tem um bate-papo, e participar do podcast que Filosofia Pop, eu acho que é uma oportunidade de dialogar com um grupo diverso, né, que, como você fala, apesar do foco, seu diálogo da filosofia, mas filosofia ela incorpora várias formas de pensar. Eu penso que nós temos muita coisa a pesquisar, a estudar. A gente vive num ambiente, falando do Cerrado, que passa por impactos a partir desse processo de ocupação recente, mas tem muitas situações que precisam ser melhor investigadas, né? Nossa comunidade aqui, ela participa disso de forma direta ou indireta. Eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa compreender e tentar explicar na medida do possível. O curso de geografia aqui ele é dinâmico, tem pessoas que pensam muito diferentes, tem pessoas que convergem, mas é um curso importante, como você disse no início, é um curso que está verticalizado. Então, nós temos
a graduação, bacharel e licenciatura, o mestrado e o doutorado. Isso de forma que a geografia tem procurado dar uma contribuição e eu, nesse conjunto, procuro também tentar estabelecer um pensamento fragmentado, mas na medida do possível, tentando refletir a partir dessa experiência que já se vão aí praticamente 30 anos que eu vivo assim, estudando, pesquisando, dialogando. Então, agradeço muito o convite, espero que possa ter trazido alguma informação e, principalmente, alguma inquietação e colocando à disposição para a gente continuar com as nossas conversas aí. Tá bom? Tá ótimo.